Oi, galera! Está começando mais um Resenha Delas, esse programa tão especial apresentado por pessoas muito especiais. Estamos aqui com Melissa Belay e Isa Pulso. Se apresentem, meninas. Oi, gente. Oi, gente, eu sou Isa Pulso. No programa de hoje falaremos sobre tudo o que aconteceu nessa última rodada do Brasileirão Feminino. Tivemos o retorno da competição após a pausa para a data FIFA e voltamos com tudo. A terceira rodada do Brasileirão voltou com 5 clássicos. Tivemos viradas, golaços, estreias, mas eu queria começar o programa pontuando um acontecimento que marcou essa rodada negativamente. No clássico carioca entre o Botafogo e o Flamengo, tivemos um caso de desacato total com o futebol feminino. O jogo atrasou 26 minutos para iniciar, porque a arbitragem simplesmente não chegou no horário. Sei que é difícil encontrar palavras para definir, mas eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Pode começar, Isa. O jogo foi marcado pela desorganização e desrespeito com a competição, né? O atraso de 26 minutos já diz sobre o descaso com a partida. As jogadoras foram avisadas da situação somente na hora de entrar em campo, o que mostrou uma falha grave da comunicação e do planejamento. E enquanto as árbitras não tinham chego, as atletas, as comissões, torcedores e toda a organização já estava no estádio com antecedência, como é de se esperar de um evento profissional. A ausência de integrantes da arbitragem obrigou a substituição da assistente 2 e da quarta árbitra, para que a partida pudesse acontecer. Eu acho isso algo muito difícil de imaginar em uma competição de elite, porque foi tratado com um descaso realmente com as jogadoras, a comissão e até os torcedores. A condução do caso do delegado também levou o questionamento, porque inicialmente foi estipulado um tempo de 10 a 15 minutos, mas a árbitra principal só apareceu quase meia hora depois para que o jogo pudesse acontecer. Mas, felizmente, teve consequências para essas profissionais. A árbitra principal, a Débora Cecília, foi suspensa por 180 dias por não comunicar a comissão de arbitragem a tempo. A assistente Juliana Gomes recebeu 90 dias de suspensão por omissão. E a Nayara Cunha e a Jennifer Alves foram suspensas por tempo indeterminado por ausência sem justificativa prévia. E depois do jogo, as falas das capitãs foram muito importantes. A Jenny do Flamengo e a Fernanda do Botafogo foram fundamentais para descrever esse descaso. As duas destacaram um sentimento de desrespeito com as atletas que se prepararam, chegaram no horário e precisaram lidar com esse tipo de situação inesperada, né? E eu acho que isso não foi só um atraso, eu acho que é um reflexo do futebol feminino e como ele é tratado em alguns contextos. E ainda fica o questionamento, né? Para a gente olhando para o futuro, daqui a um ano, o Brasil vai ser sede da Copa do Mundo Feminino, vai ser centro do futebol mundial, e episódios como esse ainda são tratados todo dia. E eu acho que isso não é só sobre organização de jogo, é sobre o respeito e a profissionalidade de todos os profissionais envolvidos. É exatamente isso que a Isa falou. Um desrespeito não só com a modalidade, mas com todo mundo que se mobilizou para fazer a partida acontecer e que teve um atraso por conta da desorganização e pela falta de responsabilidade de terceiros. Então, assim, daqui a um ano, a gente vai ser palco da maior competição mundial de futebol feminino e a gente ainda presencia situações como essa acontecendo em um campeonato de elite nacional há poucos meses de sediarmos uma Copa do Mundo. E a gente sabe que é um cenário que não aconteceria em um campeonato. É difícil até de a gente ver isso acontecendo em campeonatos de várzea, quem dirá na Série A do Brasileirão Feminino, que é uma modalidade que merece muito respeito, mas a gente não costuma ver isso acontecendo com tanta frequência. Então, assim, foi uma sequência de situações negativas. Então, o contexto em si do atraso, a forma como a delegação da partida lidou ou não lidou com isso, o desrespeito com as jogadoras, o fato delas terem sido comunicadas, faltando poucos minutos para a partida, pro horário em que a partida deveria começar. Então, assim, é uma série de descaso, é um desrespeito com a modalidade, e a gente assistir isso sabendo que ano que vem a gente vai ser sede da maior competição de futebol feminino do mundo é muito triste, porque a gente sabe que pode ser feito muito mais por isso e que infelizmente não é levado tão a sério quanto deveria. E eu acho que assim, não só a situação foi chata, foi feia, mas a maneira como lidaram com a situação também foi péssima.
Então, assim, as próprias jogadoras falaram que era um final de semana, era um final de semana chuvoso, então todo mundo sabia que teria trânsito, por isso que todo mundo se organizou para chegar com antecedência. É recomendado chegar com 2 horas de antecedência, tanto a arbitragem quanto as jogadoras, como toda a equipe de organização. Então, assim, é algo que todo mundo sabia. É algo que realmente faltou o senso e a noção e até o respeito com o futebol feminino. E a maneira que lidaram também de deixar as jogadoras aquecerem, de ficar falando que acreditavam, tinham esperanças de que a arbitragem ia chegar a tempo. Cara, você não tem que ter esperança, você tem que ter uma equipe reserva, você tem que ter uma prática, uma solução prática ali para que isso não aconteça. E realmente vocês colocaram em pauta a Copa do Mundo. Falta menos de um ano e são coisas que a gente olha e fala, cara, isso é mínimo. Isso não acontece nem em jogos de Série C, Série D, em várzea, enfim. Infelizmente, o destaque desse clássico ficou com a arbitragem, ficou com esse caso, mas dentro de campo as meninas empataram com um jogo equilibrado. Queria ir para dentro das 4 linhas agora e perguntar quais os principais destaques desse jogo, Isa, para você. Bom, eu acho que o ponto principal do jogo foi o equilíbrio entre as duas equipes. Em geral, foi uma partida bem disputada, com poucas brechas e bastante intensidade. Ficou muito evidente também o protagonismo das goleiras, que tiveram atuações seguras e muito decisivas durante toda a partida. No primeiro tempo, a Rebeca, do Botafogo, colocou o time na frente, aproveitando a oportunidade, mas já no segundo tempo, o Flamengo reagiu com o gol da Laís Cavalcante, que garantiu o empate e manteve o time entre os primeiros colocados da tabela. Mel, quer complementar? É isso que ela falou. O Flamengo terminou, então, a rodada no topo da tabela, em 4º lugar. O Botafogo continuou em 11º. Então, mas foi um jogo muito bem disputado. Foi o que ela falou, que ela mencionou. O destaque foi muito para as goleiras, pela atuação das goleiras, mas foi um jogo que taticamente se assemelhou bastante entre ambos os times. Então, foi uma partida que, apesar do destaque muito negativo por conta da situação da arbitragem, a gente pode ali ver que a partida saiu muito bem para ambos os lados, estavam bem equilibrados, as goleiras se destacaram, mas no geral é isso mesmo que a Isa pontuou. E fechando a sexta-feira de Brasileirão, tivemos o derby. Palmeiras e Corinthians entregaram um dos melhores jogos da rodada, como esperado, né? Foram 5 gols, tivemos virada, tivemos estreias de técnica. Foi um jogo em tanto, né, Mel? Como que foi essa vitória da Palestrina? Logo você vai falar. Foi o que você falou, a gente teve a estreia da técnica e da comissão dela, Emily Lima, no Corinthians. Então, é o primeiro derby da história onde a gente tem as duas equipes comandadas por técnicas mulheres. Então, a Rosana do lado do Palmeiras e a Emily do lado do Corinthians. E foi um jogo, assim, muito emocionante. A gente começa com o Corinthians se destacando muito no primeiro tempo. Elas abrem um placar de 2-0. Elas têm um desempenho tático muito superior ao futebol que o Palmeiras apresentou no primeiro tempo. Então, a gente teve o primeiro gol pela Johnson, que inclusive voltou à titularidade, com a assistência da Zanotti, e o segundo gol, que foi marcado pela Duda Sampaio em um lance de falta. Mas logo após o intervalo, no início do segundo tempo, o Palmeiras ele volta com um outro estilo de jogo. Então a gente imagina que a Rosana provavelmente se esforçou bastante durante o intervalo para fazer com que as meninas voltassem com um futebol diferente. E a gente vê isso logo no começo do segundo tempo, quando a gente tem os gols que o Palmeiras marca. Então o Palmeiras marca 3 gols, ele acaba virando e levando a vitória. A gente tem o gol da Palermo, onde ela marca o gol e logo em seguida ela sente uma dor, então ela pede para Rosana substituir ela, então ela marca o gol e logo em seguida ela é substituída. A gente tem o gol de empate pela Raíssa Bahia e o gol de virada pela Tainá Maranhão. Então o Palmeiras realmente ele volta para esse segundo tempo jogando um futebol muito melhor do que ele apresentou a princípio. Eu mencionei o fato da Johnson ter marcado o primeiro gol e ter voltado à titularidade depois de um tempo iniciando os jogos no banco de reserva, e isso prova um ponto que muitos torcedores estavam comentando, que é esse perfil dessa comissão técnica da Emily, que é de resgatar jogadoras e de trazer muito foco e importância para o psicológico delas. Então eles costumam enxergar as atletas muito mais do que atletas e sim como pessoas, então eles valorizam muito esse tópico do psicológico, e
eles têm esse padrão de resgatar jogadoras, de fazer com que elas voltem a ter minutagem, a praticar um futebol que elas costumavam antes, e a gente percebeu isso com a reestreia na titularidade da Johnson. A gente também teve uma partida marcada com 8 atletas voltando da data FIFA, então a gente percebe que são 2 times que têm muitas representantes que vestem as camisas das suas respectivas seleções. Então nós tivemos 6 brasileiras que estavam na seleção brasileira, uma uruguaia e uma colombiana. Então elas voltam de data FIFA e fazem a reestreia delas por essa rodada do Brasileirão. E o Corinthians até chega a empatar a partida, então o Corinthians marca o seu 3º gol no segundo tempo, mas o gol acaba sendo anulado por impedimento, que foi uma decisão tomada pelas árbitras em campo, porque a gente sabe que nesse princípio de campeonato no Brasileirão a gente não conta, infelizmente, com a estrutura do VAR, então foi uma decisão tomada pelas árbitras em campo, e acaba que o Palmeiras leva a vitória de virada, um jogo extremamente emocionante, que termina com 3-2 para a equipe alviverde. Como a Mel disse, eu acho que o principal ponto da partida foi a queda física e emocional do Corinthians na segunda etapa, né? O time começou com um ritmo muito alto, pressionando, sendo agressivo e construindo uma vantagem, mas não conseguiu se sustentar. E como a Mel comentou, eu acho que isso está diretamente ligado ao contexto das 8 jogadoras que voltaram da data FIFA, que acabou que o time perdeu a compactação e acabou jogando muito defensivamente. Mas eu acho que também não deixa de ser mérito do Palmeiras pela leitura de jogo, porque no segundo tempo a equipe voltou ajustada, acelerando pelos lados e atacando justamente pelos lados que o Corinthians passou a deixar aberto. Então eu acho que não foi uma vitória, uma virada aleatória. Eu acho que o Palmeiras entendeu muito bem onde que o Corinthians estava errando e soube onde atacar, aproveitando muito bem a oportunidade. E não é à toa que o Palmeiras segue invicto e é líder desse campeonato. A gente sabe que é um time que vem crescendo cada dia mais, vem crescendo cada ano mais, e que está chegando aos pés do Corinthians, que se colocou como um time de referência no futebol feminino. Então, hoje em dia, temos várias equipes chegando aos pés, e o Palmeiras é uma que se mostra disposta a lutar e cada dia estar no auge do futebol também. E falando em jogaços, o clássico mineiro entre Cruzeiro e Galo entregou emoções também. Podemos resumir um jogo como um jogo de redenções, porque teve falha da goleira, pênalti defendido, pênalti perdido e mais uma virada. Então explica pra gente, Isa, como foi esse jogo. O jogo que aconteceu na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, foi daquele jogo totalmente imprevisíveis. O Cruzeiro conseguiu manter a invencibilidade, mas precisou buscar a virada, onde todos os gols do jogo saíram na segunda parte, com emoção do início ao fim. Tudo começou com o Atlético Mineiro saindo na frente com o gol da Thalita, numa jogada com a falha da goleira Camila Rodrigues, mas que pouco depois teve sua chance de redenção, em que a goleira brilhou ao defender o pênalti cobrado por Anny Marambá, impedindo que o Galo ampliasse os gols. Mas o Cruzeiro, ao longo da partida, cresceu e chegou ao empate em um momento de inspiração, um golaço de falta da Bianca Brasil, que teve uma atuação completamente de destaque. E logo depois, aproveitando o embalo do ritmo, o Cruzeiro conseguiu a virada com o gol da Ravena, mostrando o oportunismo, né? E logo no final da partida, o Cruzeiro teve um pênalti ao seu favor, mas a jogadora Marília desperdiçou os 43 minutos do segundo tempo. Mas, como eu comentei, foi um jogo muito imprevisível e logo depois o futebol trouxe a redenção para ela, que no final da partida ela conseguiu aparecer e marcar o 3º gol, fechando o placar e compensando o pênalti perdido anteriormente. Mas, no geral, eu acho que foi um jogo com um duelo de ações muito individuais, como o gol de falta da Bianca Brasil, a defesa de pênalti da Camila Rodrigues e os pênaltis perdidos, que impactaram completamente no resultado final da partida. E, aproveitando que eu estou falando da Bianca Brasil, ela teve uma noite brilhante, com um gol e uma assistência. Ela acabou chegando em 3 gols em 3 jogos, e entrando na briga pela artilharia ao lado da Rafa Mineira, do Bragantino, e da Brena, do Palmeiras. E eu acho que vale o debate se essas jogadoras já estão merecendo uma nova oportunidade na seleção. Eu acredito que elas têm se destacado cada vez mais, e eu acho que pelo desempenho elas merecem sim, e eu acho que é algo válido a ser discutido. O que vocês acham?
Eu acho que foi o que você falou, todas as três estão se destacando muito no campeonato. Eu, particularmente, sou suspeita para falar da Brena, mas eu acho sim que ela é uma jogadora que merece muito a seleção, porque ela é uma jogadora muito completa, é uma jogadora que realmente se destaca, tanto por clubes, agora ela está sendo convocada, então ela está tendo a oportunidade de mostrar isso na seleção também. E eu, particularmente, sou muito fã também do estilo de jogo da Bianca Brasil, então eu acho que ela poderia sim disputar um lugar ali na seleção. Quem sabe, né? A gente comentou no último resenha delas da forma como o Arthur Elias está montando as convocações dele, então como os testes que ele anda fazendo, pode ser que a Bianca Brasil fosse um bom nome para ele testar e ver o que acontece para uma possível Copa do Mundo. Eu particularmente gosto muito do estilo de jogo dela, e foi isso que a Isa apontou, tudo isso que aconteceu nesse jogo. Foi um jogo muito emocionante, todos os gols, todos os pênaltis e os lances assim inacreditáveis aconteceram no segundo tempo, então foram 45 minutos muito emocionantes. O Cruzeiro termina a rodada invicto, em segundo lugar, ficando abaixo do Palmeiras apenas pelo saldo de gols. E o Atlético Mineiro, ele está em 15º lugar. Então ele tem um empate, 2 derrotas, então não é um momento muito bom do time, não são resultados que agradam muito a torcida do Atlético Mineiro, mas ainda tem muito Brasileirão para acontecer, tem muita coisa para a gente ver, muito futebol para elas demonstrarem. Então a gente espera para ver o que acontece nas próximas rodadas. Sobre a seleção, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que o Arthur Elias ainda está naquela fase de teste, que foi o que a gente conversou muito no último resenha delas. E se é para testar, eu acho que é super válido testar quem está se destacando no Campeonato Brasileiro, quem está mostrando tudo que tem de futebol dentro das 4 linhas. E é o momento de testar, é o momento de ver jogadoras que estão se destacando mesmo, que estão mostrando futebol e que querem, estão mostrando raça para estar na Copa do Mundo. Então, eu acho super válido. E continuando as rodadas, sim, em Minas tivemos emoções. Em Cotia, o tricolor paulista deixou a desejar, perdeu para a Ferroviária dentro de casa. O São Paulo estava invicto, né, nas rodadas anteriores, havia vencido o Internacional e o Bahia, ambos por 2-1. E agora tem esse deslize que coloca a Ferrinha na zona de classificação. O que aconteceu com o São Paulo, Mel? Conta pra gente. Foi um jogo que foi muito parado, a gente sabe que foi um jogo que em si não teve muitas chances, então principalmente no primeiro tempo o jogo ficou muito preso no meio de campo, tanto que o gol que aconteceu aos 38 do primeiro tempo da Júlia Beatriz veio de um lance de bola parada, porque o tempo regulamentar em si não foi um tempo muito emocionante, igual a gente viu nos outros clássicos, foi um jogo muito parado. Então, no segundo tempo, o São Paulo entra com uma pose diferente da primeira, então ele melhora muito, ele mantém mais a posse, mas as melhores chances, os contra-ataques vêm da Ferroviária, e isso acaba destabilizando um pouco o time de São Paulo, então eles têm uma queda de rendimento, e é o que entrega a vitória para a Ferroviária. Na reta final do jogo, o São Paulo pressiona, ele chega a ter um lance de bola no travessão, depois de uma defesa da Luciana, que inclusive é um destaque de atuação positiva, então além da defesa importante que aconteceu nessa reta final, ela transmitiu segurança durante todo o jogo, durante toda a partida, principalmente quando o São Paulo pressionava muito e a Ferroviária precisava contar mais com esse sistema defensivo. A Luciana entregava essa segurança, então foi uma partida de muito destaque da goleira, e a Ferroviária consegue um resultado muito importante como visitante contra um adversário que, como a Isa mencionou, vinha de um momento muito bom na competição, então um adversário que estava com ótimos resultados nos últimos jogos, estava invicto contra o Internacional e contra o Bahia, e a gente sabe que o histórico do confronto é muito equilibrado. As equipes já se enfrentaram em 25 oportunidades, então a gente tem 10 vitórias para o São Paulo, 8 empates, 7 vitórias para a Ferroviária, então a gente sabe que é um confronto naturalmente muito equilibrado, mas que nesse jogo em específico a Ferroviária acabou levando a vitória para casa e se saindo melhor nessa rodada. Eu acho que a Ferroviária fez uma partida muito boa, mesmo sem ter volume de jogo na maior parte da partida. Eu acho que o time soube exatamente como jogar fora de casa contra um adversário em uma fase muito boa. O time da Ferroviária abaixou as linhas no momento certo, fechou bem os espaços por dentro e foi extremamente disciplinado sem a bola, conseguindo jogar defensivamente muito bem. E é aquele tipo de jogo que não é muito legal de você se assistir, mas é muito eficiente. Mas também a dificuldade do São Paulo em transformar a posse de jogo em efetividade, de conseguir fazer o gol, foi o que eu acho que o principal ponto para o time. Ele até conseguiu crescer no segundo tempo, mas controlou o jogo, mas eu acho que os 2 pontos principais da dificuldade do São Paulo
foi a pouca criatividade nas jogadas e muita previsibilidade nas jogadas. Era sempre o mesmo jogo, empacado, sem muita novidade, o que acabou dificultando muito para a vitória do São Paulo. Eu acho que vocês falaram tudo. Realmente, pelo histórico, esperava-se um jogo melhor. Por mais que fosse equilibrado, eu esperava mais gol, eu esperava uma postura melhor do São Paulo, por estar jogando em casa também. Então, surpreende nessa onda de clássicos emocionantes, um jogo que teria tudo para ser um jogo grande, terminar em chances perdidas e, enfim, um jogo ameno. E encerrando os clássicos da rodada, tivemos o primeiro Bavi na história da elite do Campeonato Brasileiro. Bahia e Vitória se enfrentam na segunda-feira, ontem, né, para encerrar a rodada, e podemos dizer que terminamos bem. Mais um jogo repleto de gols e emoções, né, Isa? O jogo ele teve um contexto muito importante na tabela e com um marco muito importante também, os 3 primeiros pontos do Bahia no campeonato, enquanto o Vitória segue sem nenhuma vitória, com apenas um empate. Dentro do jogo foi um jogo muito equilibrado, mas com propostas bem diferentes dos dois times. O Bahia buscou controlar mais a partida com a posse de bola e explorando jogadas pelas laterais, tentando chegar no fundo com mais organização. Já o time do Vitória apostou em um jogo mais direto, com bolas longas, tentando acelerar durante as transições da bola. Nos gols, o time do Bahia foi mais eficiente, com a Roqueline, a Natália Nalon e a Raquel marcaram para o tricolor, enquanto a Milena e a Bárbara descontaram para as leoas, mantendo o jogo aberto até o final e bem eletrizante. Mas a arbitragem, infelizmente, também virou uma protagonista da partida. Foram 2 pênaltis marcados, um para cada lado, os 2 com muito debate, especialmente o marcado por Vitória, que gerou ainda mais polêmica. E como a gente já comentou aqui, nessa fase não tem VAR, e eu acho que isso acaba aumentando cada vez mais a margem para erros em lances decisivos como esse. No pós-jogo, o técnico do Bahia, o Felipe Freitas, ele também criticou principalmente o pênalti marcado por Vitória, mas ele também trouxe uma discussão sobre algo estrutural, que é o horário da partida, como a Isa falou, que foi segunda-feira, 9 horas. Ele pontuou que, como a gente já comentou, que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo, e se o Brasil quer fortalecer o futebol feminino, os jogos em horários como esses, numa segunda-feira, 9 horas da noite, acaba dificultando a presença do público, acaba afastando as famílias, os trabalhadores e até as crianças, porque segunda-feira, 9 horas da noite, ninguém quer sair de casa mais. Mas também o Felipe, ele valorizou muito o resultado do time dele, ele destacou a importância da primeira vitória, não só pela tabela, mas também pelo simbolismo, que ele destacou sobre a visibilidade ao trabalho do clube e também as jogadoras nordestinas, reforçando que o Bahia tem se preparado cada vez mais para levar suas atletas para a seleção brasileira. É exatamente tudo isso que a Isa pontuou. Foi uma partida que é muito marcante, é muito interessante a gente ver, porque é o primeiro Bavi, então é o primeiro momento em que o Bahia e o Vitória estão na elite do futebol feminino brasileiro e eles têm a oportunidade de se enfrentar dessa forma. Foi um jogo que, como a Isa mencionou, foi equilibrado, onde o Bahia mantém a posse, ele tenta jogadas pelas laterais, o Vitória ele tenta manter as jogadas por bolas longas e acaba sendo um jogo muito equilibrado, onde a arbitragem se destaca dentro disso por conta dos pênaltis polêmicos, que foi o que a Isa mencionou e a gente mencionou anteriormente. A gente não conta com a tecnologia do VAR nessas partidas até o momento, então são pênaltis e decisões completamente tomadas pela arbitragem de campo e muitas vezes podem levantar dúvidas, podem levantar discussões no que deveria ter sido feito, então são pênaltis polêmicos que acontecem, e foi o que a Isa falou, a gente tem a coletiva do Felipe Freitas, que é o técnico do Bahia, onde ele pontua algumas críticas e alguns tópicos importantes, então ele critica a arbitragem, justamente por esses lances polêmicos, ele critica o horário dos jogos, e isso é uma coisa que vem sendo debatida dentro do futebol feminino há muito tempo, que são o horário dos jogos em que a CBF coloca as meninas, né, para disputarem as partidas, porque são geralmente jogos em um horário que desvaloriza. A gente sabe que o futebol feminino, a gente enfrenta uma luta de valorização dele e uma luta para trazer ele para a visibilidade do público, para ele cair no conceito do público. E quando a gente coloca isso em um horário negativo, em um horário em que para a gente chegar até os estádios, para a gente acompanhar
se torna difícil, a gente acaba prejudicando esse processo de visibilidade da modalidade, do futebol feminino. E justamente, a gente pontua, a gente está a um ano da Copa do Mundo, e a gente vai sediar o campeonato de futebol feminino mais importante do mundo, e a gente tem dificuldade em dar visibilidade para o nosso campeonato nacional por coisas que podem ser facilmente consertadas, então por atitudes que podem ser tomadas para melhorar. E o Felipe também, trouxe muito nessa coletiva de imprensa, ele trouxe a importância do primeiro triunfo do Bahia no campeonato, justamente em prol da visibilidade das jogadoras de times que sejam de fora do eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que dentro do futebol feminino brasileiro é o eixo mais valorizado, são os times melhores desenvolvidos. Então, ele traz essa visibilidade para as mulheres nordestinas, para os times nordestinos, pensando em possíveis convocações para a seleção dessas jogadoras que também merecem ter o seu futebol destacado dentro dos campeonatos. Eu acho que vocês falaram tudo. Seria muito legal a gente fazer o programa só falando sobre as jogadoras, só falando sobre os destaques futebolísticos, mas a gente começa a rodada com o caso da arbitragem atrasando, com o desacato. A gente termina a rodada com, mais uma vez, a arbitragem marcando um pênalti, que, na minha opinião, o segundo pênalti foi um absurdo marcar. E não tem VAR, então, por mais que a gente tenha toda a questão do VAR no masculino, a gente tem essa questão de erros de VAR, de arbitragem, mas é algo que a gente pelo menos tem que ter a opção, sabe? Tem que ter a opção do VAR errar, mas nem isso a gente tem. Então, seria muito legal vir aqui e falar das meninas, dar destaque ao futebol, dar destaque ao que está acontecendo, mas é difícil, porque é muita coisa que mostra só como o futebol feminino é jogado para escanteio, e a gente vai bater na tecla de que temos uma Copa do Mundo há um ano, daqui a um ano, vamos sediar a Copa do Mundo, porque foi uma honra, foi algo incrível a gente poder ter essa oportunidade de sediar, e a gente só olha e vê que não está mudando, as pessoas não estão olhando para o futebol feminino, as pessoas não tá evoluindo, assim, e a gente achou que poderia ser um incentivo, né, que seria aquela marca que iria finalmente mudar o futebol feminino. Mas, por enquanto, só assusta, só desanima, assim, porque jogos de segunda-feira, 9 horas, é um absurdo. Ainda mais que domingo não teve nenhum jogo feminino. Então, sabe, por que colocar numa segunda-feira, 9 horas? Mas, enfim, tirando os clássicos, tivemos mais 4 jogos da rodada. Internacional e Bragantino empataram. Vou dar o destaque para a Rafa Mineira, como a Isa citou anteriormente, do Braga, que alcançou a artilharia do campeonato. Tivemos a goleada do Santos em cima do Misto. Lembrando que o Misto está criando experiência em competições de elite e pegou o Santos invicto. Então, é bom lembrar que tem uma boa diferença aí de estrutura de time. Inclusive, Santos que está brigando para manter seu lugar na zona de classificação. E, além de tudo, nos outros 2 jogos, os donos da casa acabaram deixando escapar pontos importantes, né, as meninas? Acabaram tendo um deslize aí. O que vocês têm a dizer sobre esses últimos 2 jogos? O jogo do América Mineiro contra o Juventude fora de casa conseguiu ganhar a partida. Do lado do América Mineiro, a situação é delicada. A equipe está na lanterna do campeonato, o que aumenta a pressão por resultados e acaba mostrando dificuldades, principalmente em manter a constância ao longo dos jogos. Já o Juventude está vivendo um cenário de construção. O clube voltou recentemente à elite do futebol feminino e vem apostando num elenco mais jovem, com jogadoras mais novas, com foco na intensidade e na organização tática. É uma equipe que, no geral, não tem nomes muito consolidados, mas, por outro lado, compensa com disciplina dentro do campo e uma proposta de jogo bem definida. Outro ponto importante também é o aspecto emocional, que acaba pesando muito. Para o América, jogar em casa pode ser uma chance de reação, mas também acaba trazendo um pouco de ansiedade para as jogadoras. Já para o Juventude, como eles estão em processo de consolidação, muitas vezes um jogo com menos pressão acaba ajudando a executar melhor o seu plano tático da partida. É exatamente o que a Isa pontuou.
Infelizmente, a situação pro lado do América Mineiro não é das mais positivas, então eles são lanterna do campeonato, eles saem com uma derrota dentro de casa, e a gente sabe que para um time encarar isso é muito difícil, ainda mais um time que também tem um processo de estruturação. Mas, por outro lado, a gente pode ver que o Juventude, que é um time que volta à elite do futebol brasileiro recentemente, voltou agora, está se estruturando também, então está em processo de consolidação, está buscando um elenco, foi o que a Isa falou, eles apostam em um elenco com jogadores muito mais jovens, com jogadores que, assim, não têm tanta experiência, mas que são mais novas e podem agregar ao time. Então é muito interessante da gente ver que, por um outro lado, o Juventude também, em processo de estruturação, conseguiu ganhar fora de casa e trouxe uma vitória importante para eles. E justamente apostando nessa intensidade, nessa organização técnica, nessa organização tática. Então, para o Juventude foi um jogo muito positivo, mas infelizmente, contrapartida para o América, foi um cenário muito negativo. E sobre Grêmio e Fluminense? O Fluminense, que também ganhou fora de casa por 1-0 do Grêmio, foi um jogo muito disputado e equilibrado, principalmente taticamente, que acabou refletindo o momento das duas equipes, especialmente do time do Fluminense, que até agora está invicto na competição. O Fluminense está mostrando uma equipe muito organizada e estratégica, uma disciplina defensiva muito boa, e eu acho que essa consistência sem a bola tem sido um dos principais pilares dessa boa fase, o que está demonstrando, né, a invencibilidade até agora, mas ao mesmo tempo o jogo foi marcado por disputa nas laterais. As duas equipes acabaram explorando bastante os corredores, o que ajudou a colaborar para uma partida mais dinâmica, mesmo com um número de finalizações muito alto, mas com finalizações perigosas. E eu acho que, no geral, a partida reforçou como o Fluminense um time difícil de ser batido, porque está muito bem estruturado e consciente do plano de jogo, enquanto o Grêmio segue como uma equipe competitiva, mas que ainda precisa de uma eficiência ofensiva melhor para conseguir ter mais efetividade e transformar a posse de bola em gol, realmente. Em tudo que a Isa pontuou, foi mais um dos jogos da rodada que foram equilibradas. Então a gente tem um Fluminense que chega invicto, que demonstra uma atuação muito equilibrada. A gente tem o Grêmio falta um pouco mais de ofensividade por parte deles. Então a gente vê que é um dos jogos que a gente tem um equilíbrio entre os times, é um dos jogos em que o placar ficou em 1-0 pro time que estava visitando, então o Fluminense ganha na casa do Grêmio, e isso também é muito interessante para o cenário do Fluminense. E a gente percebe que nesse momento o Fluminense ele se torna um time um pouco mais organizado e estratégico, em contrapartida com o Grêmio. Então foi um jogo equilibrado, foi um jogo muito interessante, e foi tudo que a Isa pontuou em relação às duas equipes. E para encerrar a nossa análise, eu queria saber de vocês. A gente comentou sobre as meninas que estão disputando a artilharia do campeonato, mas da rodada, qual jogadora foi o destaque? E também se tem algum time que está decepcionando, que está surpreendendo, o que vocês estão achando desse Brasileirão? Eu acho que os principais destaques individuais foi a Bianca Brasil, do Cruzeiro, que eu acho que talvez foi o maior nome da rodada. Ela fez um golaço de falta, deu assistência e comandou a virada do time dela. E, além disso, ela chegou a 3 gols em 3 jogos. Como eu comentei anteriormente, entrando forte na briga pela artilharia. Mas eu também destaco a Tainá Maranhão, do Palmeiras, que ela marcou o gol da virada no derby. Eu acho que ela é uma jogadora fundamental na equipe, porque ela representa muito a força mental do time, ainda mais em um jogo grande como é o derby. E o time que eu acho que até agora está decepcionando, acho que eu não poderia deixar de falar do América Mineiro, que é a Lanterna, que eu acredito que ainda não conseguiu se encontrar na competição. Eu acho que ainda falta muito para o time ter uma consistência, conseguir apresentar uma partida melhor, e eu acho que eles precisam reagir rápido para não acabar se complicando futuramente. Mas eu acho que, no geral, a rodada do campeonato está mostrando como as meninas têm tido jogos mais equilibrados, com protagonismo de jogadoras muito decisivas, e como a gente viu, muitos jogos foram definidos em detalhes, o que acaba reforçando o crescimento do futebol feminino brasileiro, e a gente espera que daqui para frente casos como o descaso do jogo do Flamengo não aconteça mais, e que o futebol seja valorizado como a gente quer que seja, né? Eu vou concordar com a Isa no que diz respeito a Tainá Maranhão ser um dos destaques da rodada. Particularmente
falando, é uma das jogadoras que eu mais gosto de ver jogar, eu gosto muito do futebol dela, é uma jogadora que ela realmente apresenta muita habilidade, a gente vê isso pela sequência de desempenho positivo que ela tem, tanto na temporada que passou, quanto na seleção, na data FIFA, foi uma das jogadoras que se destacaram positivamente pela seleção. Nesse último jogo, no derby, foi a jogadora que marcou o gol da virada, é uma jogadora que é muito consistente, então ela quase sempre está entregando um futebol muito bom, e eu acredito que essa rodada não tenha sido diferente, ela foi um grande destaque, e eu também vou concordar com o ponto da Isa e da Bianca Brasil ter se destacado muito nessa rodada. Eu também gosto muito do futebol da Bianca, gosto muito dela como jogadora, e foi uma jogadora que realmente nessa partida, e eu acredito que no campeonato ela também esteja sendo muito consistente, uma jogadora que está se destacando muito, e acaba que são situações que consolidam o bom momento que o Palmeiras e o Cruzeiro vivem no futebol feminino brasileiro. A gente sabe que o Cruzeiro é um time muito consistente, é um time muito bom, é um time que disputa os títulos, Palmeiras da mesma forma, então para mim está sendo muito interessante, os dois estão empatados em quesito de pontos, chega ao critério de desempate de saldo de gols, porque ambos estão invictos, são dois times invictos, então a gente vê que são realmente destaques, não só da rodada, mas do campeonato como um todo, e decepcionando para mim, assim, eu acompanhei o derby, então eu acredito que o Corinthians não decepcionou, mas a torcida esperava mais do Corinthians, taticamente falando, pelo menos no quesito de reação, depois delas terem tomado a virada. O América Mineiro, ele enfrenta um cenário muito negativo por ser a lanterna do campeonato, então decepciona, porque a gente sabe que é um time que pode fazer mais do que está fazendo no momento, mas, no geral, o Brasileirão até agora está mostrando muito destaque para muitas equipes e para muitas meninas que, a princípio, voltaram agora. Então, assim, a gente vê muitos times em que a gente podia apostar que não se sairiam tão bem, que estão se destacando. Então, particularmente, eu estou achando esse começo de campeonato muito interessante por causa disso. A gente está vendo um equilíbrio, uma boa atuação por parte de muitos times, e isso é muito legal para a gente levar a visibilidade do futebol feminino para outras regiões, para os outros times. A Isa pontuou, né, o Santos e o Misto. O Misto é um time que está em processo de estruturação, é um time que se destaca muito por não ter a mesma condição e infraestrutura que a grande maioria dos outros times do Brasileirão. Então é muito legal a gente ver que mesmo assim os times conseguem ter o destaque da sua forma, e que muitos times estão nos surpreendendo com atuações positivas. Eu acho que só complementando o que a Mel falou, para um time que disputa títulos nacionais e internacionais, um nono lugar num Brasileirão não é normal. Então, eu acho que eu concordo com a Mel no quesito de o desempenho do Corinthians ser um pouco decepcionante. Tivemos a mudança da técnica, né, agora entrando. Vamos ver se o Corinthians consegue ter uma reação, uma mudança e mostrar o futebol que elas têm para mostrar de sempre. Enfim, estamos chegando ao final do Resenha Delas. Só lembrando que a próxima rodada do Brasileirão começa na sexta, dia 20, e encerra na segunda-feira, dia 23. Terão jogos muito importantes que poderão movimentar a tabela, e esperamos que não tenhamos que vir aqui falar sobre arbitragem, sobre VAR, sobre estrutura, né? Que seja mais uma rodada com destaques futebolísticos. Mas vamos lá. E para você que assistiu esse episódio até aqui, espero que tenham gostado. Obrigada pela audiência. Para você ficar por dentro de todas as novidades do Pitaco, acompanhe a gente em todas as redes sociais. Nosso Instagram é @pitaco_do_bem. E se inscreva no nosso canal do YouTube, do Spotify também. Quero muito agradecer às nossas comentaristas, essa equipe maravilhosa. Se despeçam aí, meninas. Tchau, gente. Espero que tenham gostado do episódio e até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E espero que vocês estejam aqui para assistir o próximo Resenha Delas, que sairá. Lembrando que esse programa teve apresentação minha, Isabela Cristina, comentários de Mel Belá e Isa Pulso, apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias, e realização do Pitaco do Bem. Beijo, gente.